Isis, coloridíssima, né? Pra gente fechar a semana aqui no Cidade Alerta e também no Jornal da Cidade. Boa noite a todos, boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca, boa noite para você, Isis, toda a Florida nessa sexta-feira. Boa noite também para você que está em casa, que segue com a gente para continuar muito bem informado. E olha, a gente começa a edição de hoje falando deles, que você que é motorista deve conhecer. Os muitos e enormes buracos do trecho do anel viário. Passa ali pela BR-116 em Maracanaú, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Pois é, há anos esses buracos são motivos de reclamação dos motoristas e também de desculpas do DENIT, que é responsável pelas obras de recuperação inacabadas e que parece que realmente nunca vão acabar. Essa última desculpa dizia que ainda este mês, por causa de um novo contrato de manutenção, os trabalhos seriam iniciados. Mas, de novo, não aconteceu e aí o prefeito da cidade foi lá e hoje de manhã deu início a um serviço emergencial. João Batista passa todos os dias neste trecho do anel viário da BR-116, que fica entre os bairros Pajuçara e Cidade Nova, em Maracanaú. Ele conhece bem os transtornos ocasionados pelos buracos. Nesse buraco aí, tanto quebra moto como quebra carro. O rapaz da oficina aqui sempre bota os pneus, umas coisas ali, para ajudar mais. Mas à noite ainda é mais perigoso ainda, porque a gente não consegue ver. Aí cai de um buraco, prejudica tanto a pessoa, os pedestres, como os transeuntes que vêm, tanto de carro como de moto. No início de maio, o DENIT, responsável pela execução dessa obra, informou que foi firmado um novo contrato para a manutenção da BR e que os trabalhos seriam iniciados nas próximas semanas, o que não aconteceu. Diante dos problemas ocasionados pela buraqueira, como congestionamentos, acidentes e até mesmo assaltos, a Prefeitura de Maracanaú decidiu tomar a frente e deu início a uma obra emergencial. O trabalho de pavimentação foi iniciado nas primeiras horas da manhã e deve ser concluído nos próximos dias. Esse trecho aqui estava intransitável. Em mais 2 dias a gente está concluindo todo esse trecho, né, que liga aqui a Pajuçara até chegar ao viaduto da Ceasa. O anel viário da BR-116 é importante para a economia do estado. Ao todo, são 24 quilômetros de rodovia. Desses, 14 cortam o município de Maracanaú. É por aqui onde acontece o fluxo de produtos para os portos do Pecém e Mucuripe e por onde passam as mercadorias da central de abastecimento. A gente vem cobrando reiteradamente a retomada dessas obras aqui da duplicação do anel viário, porque é uma rodovia que impacta a economia de todo o estado do Ceará, da região metropolitana, porque liga Porto do Mucuripe a Porto do Pecém. Nossa cidade, Maracanaú, é o distrito industrial, então é uma rodovia de muita importância. Então a gente vem cobrando reiteradamente o governo do estado e o governo federal a retomada dessas obras. A nossa produção procurou o DENIT, mas foi orientada a entrar em contato com a Superintendência de Obras Públicas. E aí nós recebemos a seguinte resposta da SOP. O DENIT é responsável pelo repasse de recursos e pelos projetos, além da manutenção da pista que já existe. Já eles, da Superintendência, respondem pela contratação e fiscalização das obras da nova pista. Para que esse serviço continue, 2 licitações já foram realizadas nos últimos meses. Na primeira, não houve proposta válida. Na segunda, ninguém compareceu. E aí um novo edital está sendo elaborado para a contratação da empresa que finalmente possa assumir as obras do anel viário. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Insatisfeito com o fim do relacionamento, o homem incendeia a casa de ex-mulher em Camusim. Em Quixadá, pecuarista perde mais de 1.200 litros de leite após horas de queda de energia. Motorista que matou 2 e deixou 8 feridos em acidente na Osório de Paiva há quase 4 anos é condenado. Venda da Luminor. Refinaria só poderia ser vendida com aval de vereadores de Fortaleza. E ainda, Cariri vive expectativa para a volta da festa do Santo Antônio. O Jornal da Cidade desta sexta-feira já está no ar. R$ 41 quilos de cocaína, avaliados em mais de 7 milhões de reais, foram apreendidos em 2 compartimentos secretos de 2 carros parados no mesmo dia por policiais rodoviários federais na cidade de Catunda. Metade da droga estava com um motorista que fugiu, bateu o veículo e ainda tentou escapar pela mata, mas foi alcançado pelos agentes enquanto pulava uma cerca. Os outros 20 quilos foram encontrados a poucos metros desse local por outra equipe da PRF.
Na abordagem, o condutor ficou nervoso e aí despertou a desconfiança. Os 2 homens disseram aos agentes que receberam a cocaína em outro estado da região Nordeste e a levariam até Fortaleza. E 2 caminhões baús abarrotados de cigarros contrabandeados foram apreendidos hoje em Acaraú, no norte do estado. Os veículos estavam na zona rural da cidade. Os donos não foram localizados, mas a polícia realiza buscas na região para tentar prendê-los. E um dos maiores golpistas do Ceará foi preso em Quixeramobim, no Sertão Central, e ele deu um trabalho danado para a polícia, viu? Edgleison Nogueira de Miranda, de 42 anos, o Gleison Coió, tentou escapar, jogou o carro que estava contra a viatura, fugiu em alta velocidade, mas terminou sendo capturado mais uma vez. Ele já responde a 10 inquéritos, sendo 7 só por estelionato. O criminoso agia principalmente nessa região aí do Sertão Central, em cidades como Solonópolis, Quixeramobim e Quixadá, onde é investigado por vários outros crimes. E ainda no Sertão Central, mas agora em Quixadá, um pecuarista precisou jogar fora mais de 1.200 litros de leite. A culpa, segundo ele, é da Enel e das constantes quedas de energia na região. Um tambor e mais 2 galões de leite, 1.200 litros, tudo azedo, impróprio para o consumo. O prejuízo foi provocado por uma queda de energia. E segundo este pecuarista, não é a primeira vez que isso acontece. Isso aqui não acontece só comigo não, que eu estou acostumado a ver nesse grupo de produtores que nós temos, todos eles mostrando e relatando essa mesma situação aqui. Eu tenho funcionário para pagar, eu tenho a própria energia deles para pagar, né? Eu tenho a ração das minhas vacas para pagar, eu vivo disso aqui, né? Isso aqui é um descaso do tamanho do mundo. As reclamações relacionadas ao serviço prestado pela Enel já chegaram à Câmara Municipal de Quixadá. Neste mês, uma audiência pública reuniu representantes da concessionária, vereadores, moradores, PROCON e OAB. Um termo de ajustamento de conduta foi elaborado, mas a Enel se negou a assinar. A nossa produção entrou em contato com a Enel, que pediu o número de identificação do cliente e a data do ocorrido para verificar o que ocorreu, o que aconteceu por lá, né? E só assim poderia nos dar uma resposta. Vamos ficar esperando aqui então. E olha, um incêndio atingiu o mercado São Sebastião, em Fortaleza, na madrugada de hoje. Segundo os bombeiros, o fogo ficou concentrado ali em um compartimento no subsolo do prédio. O local era de difícil acesso e ainda estava trancado, então foi preciso arrombar um portão e montar uma extensa linha de mangueiras para chegar ao foco. O incêndio foi controlado antes de se alastrar e ninguém ficou ferido. E depois que a Petrobras anunciou a venda da Lubnor, a refinaria de lubrificantes e derivados de petróleo do Nordeste, os funcionários passaram a questionar sobre o terreno onde a empresa está localizada aqui em Fortaleza. Fica ali no bairro Mucuripe e é de propriedade da prefeitura. Sendo assim, só poderia ser negociado com o aval da Câmara dos Vereadores. Na última quarta-feira, a Petrobras anunciou que foi assinado um acordo de venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, a Luminor. Na negociação, também serão vendidos ativos de logística associados. A Luminor é uma das principais empresas produtoras de asfalto no Brasil. 10% de todo o asfalto brasileiro é feito aqui. E agora, com a privatização, o que se teme é o aumento nos preços dos produtos derivados do petróleo e um possível desabastecimento no país. O valor de venda anunciado foi de 34 milhões de reais. Desse total, 3,4 milhões já foram pagos. 9,6 milhões serão pagos no fechamento da transação e 21 milhões serão em pagamentos diferidos. Funcionários da Petrobras no Ceará protestaram contra a venda da estatal. A Lubnor representa aqui para o Ceará ainda o maior recolhimento de ICMS do estado. É economicamente importantíssima para o governo do estado, para a Prefeitura de Fortaleza, geração de empregos, e a venda e a privatização dela, além de todo o impacto econômico, redução de salários, redução de emprego, vai causar, na verdade, um monopólio privado dos produtos que são produzidos aqui na Lubnor. A Lubnor tem capacidade de produzir 8 mil barris por dia. Além do asfalto, a empresa também produz lubrificantes naftênicos, utilizados em isolantes térmicos para transformadores de alta voltagem, amortecedores para veículos e equipamentos pneumáticos. A Lubnor colocou à venda esse ativo, sendo que parte do terreno
pertence, foi cedido pela Prefeitura de Fortaleza e a Prefeitura não foi comunicada. Essa venda não passou pela aprovação da Câmara de Vereadores, que é quem representa o povo fortalezense. Bem, a Prefeitura de Fortaleza aguarda a confirmação da compra do terreno, que ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o contato da empresa que vai comprá-lo. A cessão do terreno, segundo o município, só é válida para a Petrobras. Com a venda, a empresa terá, portanto, que iniciar diálogo com a Prefeitura. Caso não haja acordo, o caso deve parar na Justiça. 15 mulheres empreendedoras do Ceará foram homenageadas hoje na Assembleia Legislativa. Entre elas, a acionista do Grupo Cidade de Comunicação, Gaída Dias. Ao todo, 15 empreendedoras cearenses foram homenageadas. Mulheres que se destacam na sociedade pela colaboração direta com o Estado na geração de emprego e renda e pelas suas histórias de luta e superação. Entre elas, a acionista do Grupo Cidade de Comunicação, Gaída Dias. Gaída Dias tem uma história de 25 anos com o Grupo Cidade de Comunicação. Atualmente está à frente da coluna social online Frisson. São 25 anos de trabalho com comunicação, à frente, liderando algumas equipes. Então eu digo que esta homenagem de hoje, ela se estende a toda a nossa equipe, que se não fosse um trabalho em união, com certeza eu não estaria aqui. A sessão solene em homenagem ao empreendedorismo feminino foi uma iniciativa do deputado Aldir Mota. Ver e saber que a Gaída, que representa um público feminino, empreende e dá resposta com exemplos para todas essas outras pessoas, certamente servirá de estímulo para ainda mais o empreendedorismo nessa área por parte das mulheres. A influenciadora digital Vivi Almada, referência nas redes sociais, também foi homenageada. Ela tem se destacado pelo trabalho que faz. É um reconhecimento. A Assembleia não poderia ter sido mais feliz, o deputado, em acolher esse nosso papel das mulheres, cada um nos seus setores. E a gente é só comemorar, né? Porque a mulher realmente tem um papel fundamental na nossa sociedade. Ainda hoje, o motorista que em 2018 matou 2 pessoas e deixou 8 feridas em acidente na Osório de Paiva é condenado a 9 anos de prisão. E mais, como ficaram os próximos jogos de Fortaleza e Ceará na Libertadores e na Sul-Americana? Hoje foi dia de sorteio das oitavas. Jornal da Cidade. Oferecimento. Zenir, o melhor para você e sua casa está aqui. Eles são criminosos. Isso não é o que parece. Fica calma, tá bom? Sua cabeça tá a treme. Se ela levar aquela câmera de volta pra delegacia, a casa cai pra todo mundo. Socorro! Eu vi policiais da narcóticos matarem alguns garotos hoje. Você tá dizendo que filmou um tiroteio da polícia? É a polícia! Não, Kevin, eu filmei uma execução.
O torcedor já sabe o que o espera. Hoje, a Conmebol sorteou os adversários de Fortaleza e Ceará nas oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. E o Carlos Henrique Costa vai nos dizer agora. Carlos, é pedreira ou é moleza para os nossos times? Conta pra gente. Boa noite para você. Tudo bem, Bianca? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Eu costumo falar na roda de conversa, até no próprio Camisa 8, que não existe moleza no futebol. Pode ser Campeonato Cearense, pode ser Brasileirão, pode ser Libertadores da América. Não existe moleza. Vamos lá dar o resultado desse sorteio. Fortaleza vai enfrentar o Estudiantes da Argentina e o Ceará vai enfrentar o The Strongest da Bolívia, os jogos pelas oitavas de final, tanto da Libertadores da América quanto da Copa Sul-Americana. As duas equipes se classificaram aí nessa reta final das duas competições e aí a Conmebol ainda deve divulgar a data desses jogos, né? No caso do Ceará, à medida que fosse classificando, né, se classificar realmente para as próximas fases da competição, vai decidir em casa por ter a melhor campanha de toda a Copa Sul-Americana. O certo é que o torcedor já está na expectativa para comprar passagem, para viajar novamente. E aí, claro, a gente vai estar acompanhando sempre muito de perto. Em contrapartida, nem Ceará nem Fortaleza vão bem no Campeonato Brasileiro. As equipes fecham a ponta de baixo ali da tabela e o Gomes Farias vai trazer para a gente a análise dessas rodadas e desse desempenho de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Alô, Bianca, boa noite, Alexandre. Olha, vira a página, né? Eu acho que esse comentário devia ser o nome, vira a página. Vira a página do Sul-Americano, vira a página da Libertadores e vamos para a página do Campeonato Brasileiro. Final de semana, o time do Vozão pega o São Paulo, ou melhor, o São Paulo pega o Vozão lá e o Tricolor Fortaleza pega o Juventude aqui. Eu já tenho dito várias vezes que a lanterna e a vice-lanterna não são lugares para o nosso futebol, não. Pelo amor de Deus. Pelo futebol que nós estamos jogando, pelo que nós fizemos no Sul-Americano e na Libertadores, com o Ceará e Fortaleza, respectivamente, pelo elenco que nós temos, não é para estar lá embaixo, não, pelo amor de Deus. Então, mas por que na competição internacional bombando e por que no Campeonato Brasileiro não bomba? É uma interrogação que nós não sabemos responder, mas eu particularmente acho que o negócio vai mudar a partir de agora. Com toda certeza não, a gente espera que realmente mude, porque nós não temos futebol para estar lá. No futebol brasileiro está parelho. Então não é lógico que a gente esteja jogando futebol, esteja jogando bem, perde o jogo, empata o jogo. Fortaleza só conseguiu um ponto até agora, mas joga melhor do que os outros, como ele pegou o Fluminense aqui e encurralou o Fluminense. Então por que não vai sair daquela incômoda posição de estar iluminando os outros? Pelo amor de Deus. Isso vai acabar. Escutem os senhores. E já começa nesse final de semana aqui contra o time do Juventude. A mesma coisa com o Ceará. Quando o Ceará joga com um time grande, não tem medo não. Acho que nem a torcida tem medo. Porque geralmente se dá bem. São Paulo está com um timaço? Tá. O Ceará tem condição de chegar lá. Como chegou com o Santos, também é um grande time. E quase era ganhando o jogo. Então vamos esperar e vamos entender mais uma vez aquilo que a gente vem dizendo permanentemente aqui. O nosso futebol está maravilhosamente bem dirigido. Tenham um feliz fim de semana e até segunda, se Deus quiser. E Fortaleza pode perder 50 mil doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Esses lotes irão começar a vencer a partir do dia 8 de junho, daqui a menos de 2 semanas. Para evitar que socorra, a Prefeitura pede que os pais levem os filhos aos pontos de vacinação. Só na capital, cerca de 40 mil crianças nessa faixa etária não completaram o esquema vacinal com a segunda dose. Lembrando que não é mais preciso agendamento aqui em Fortaleza. É só chegar. Isso mesmo. E neste fim de semana, o mutirão vai atender pacientes na capital para tratar o glaucoma. Acompanhamento é de graça. Haroldo fez cirurgia de catarata e depois descobriu que tinha glaucoma.
O tratamento ajuda o aposentado a manter a visão. O pessoal atende a gente bem, aí o melhor de tudo é usar os colinhos e usar nos horários. O glaucoma é uma doença silenciosa. Estima-se que 2% da população pode desenvolver esse problema de pressão no globo ocular. Aqui no Ceará, isso representa cerca de 180 mil pessoas. É por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. A doença provoca elevação na pressão interna do olho. O que começa com um borrão pode levar à cegueira, mas o glaucoma nem sempre é controlado com cirurgia. Algumas vezes, basta o uso de colírios. Esta clínica é parceira do Instituto Olhar, que neste fim de semana realiza um grande mutirão para tratamento da doença. O médico explica que 600 pessoas já se inscreveram e ainda existem vagas para o diagnóstico gratuito. O Instituto Olhar já participa por 12 anos seguidos dessas mobilizações, fazendo a busca ativa, fazendo mutirões gratuitos, em que o paciente vem para fazer exame do fundo do olho, avaliar o nervo óptico e ver se tem algum risco. Haverá mutirões também em Messejana e Maranguape. Quem quiser participar pode fazer o cadastro no endereço eletrônico glaucoma.institutoolhar.org. É tudo gratuito. A gente vai deixar esse endereço também lá no GC+, para quem perdeu. E agora vai falar de uma doença que fez muitas vítimas no Brasil nas décadas de 70 e 80. Milhares de crianças morreram e outras carregaram sequelas para o resto da vida. E eu estou falando da paralisia infantil. Ou poliomielite, como também é conhecida. Chegou a ser erradicada, inclusive, no Brasil. Mas nos últimos anos, a imunização caiu tanto que os casos voltaram a surgir. Aos 60 anos de idade, a enfermeira Conceição lembra que nunca foi vacinada contra poliomielite. Ela contraiu a doença na infância e teve sequelas. Eu só vim andar aos 2 anos de idade, após muitos tratamentos, muita fisioterapia e um acompanhamento que a minha família, minha mãe, fez comigo durante toda a minha infância. A poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, avançou no Brasil na década de 80, chegando a registrar 350 mil casos em 1988. Com o avanço da vacinação, o número de casos caiu consideravelmente. A doença chegou a ser considerada erradicada do país em 1994. Mas de 2015 para cá, a taxa de vacinação tem caído. Em 2018, foram 29 casos notificados de poliomielite no Brasil. É uma doença neurológica, que deixa sequelas irreversíveis. Não são sequelas que são curáveis com o passar do tempo, não, elas são irreversíveis e pode levar ao óbito também pela paralisia da musculatura da respiração. O Rotary Internacional, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, está em campanha para incentivar a vacinação de crianças. A gente já está nos bairros. O Rotary ele já está em cada bairro. Messejana, Parquelândia, Aldeota, Mucuripe. Então, ele já está nos bairros como Lions também. Então, cria essa facilidade, a gente já está fazendo esse trabalho e esse trabalho tem mostrado grandes resultados. Do dia 31 de maio até o dia 3 de junho, o posto Flávio Marcílio, aqui no bairro Mucuripe, vai concentrar uma grande ação de mobilização para incentivar as pessoas para tomar a vacina contra a poliomielite. Essa vacina vai estar disponível em todos os postos de Fortaleza. E além da vacina contra a poliomielite, também vão estar disponíveis outros imunizantes para completar a caderneta de vacinação. Eu quero fazer um apelo para todas as mãezinhas que tragam seus filhos, que venham vacinar, que venham tratar preventivamente seus filhos para que não sejam acometidos por esse vírus mortal. E tem mais serviço para você aqui no Jornal da Cidade. Olha, se você precisar tirar documentos, RG e CPF, pode fazer isso amanhã em 2 shoppings aqui da capital. Sábado, mutirão, e ao vivo o Carlos Henrique Costa vai falar para a gente como participar. Então, Carlos, as pessoas que estão em casa, estão precisando tirar a segunda via de RG, CPF, esses documentos tão importantes, para onde essas pessoas devem se dirigir nesse final de semana? Olha, Lê, primeiro elas devem se dirigir a 2 shoppings aqui da capital, como você mesmo mencionou, o Shopping Benfica e o Shopping Iguatemi. Essa ação é da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. No mutirão vão ser ofertados serão ofertados a emissão de 2 tipos de documentos, RG e CPF.
primeira e segunda via do RG e também a primeira via do CPF. O horário é de 9 às 2 da tarde, serão distribuídas 140 senhas, então é importante que o cidadão chegue cedo para que consiga realmente retirar essas senhas. O horário de funcionamento, como eu falei, de 9 às 2 da tarde. Para emitir esses documentos, são necessários certidão de nascimento e foto 3x4 para que tudo saia direitinho. E aí, relembrando a importância de se chegar cedo e também para retirar essa senha para que tenha seu documento emitido nesse mutirão. A gente volta com vocês. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. Em instantes, a condenação do homem que matou 2 pessoas e feriu 8 em um acidente na Osório de Paiva. E insatisfeito com o fim do relacionamento, o homem incendeia casa de ex-mulher em Camusim. O motorista que matou 2 pessoas e feriu 8 em um acidente na Avenida Osório de Paiva, na capital, há quase 4 anos, foi condenado hoje. Quantos anos de prisão? Quem vai nos contar é o Carlos Henrique. Tá contigo, Carlos. Olha, Bianca, ele foi condenado a 9 anos de reclusão por homicídio e tentativa. O Fabiano Queiroz da Silva se envolveu nessa tragédia em 2018, como todos lembram, lá na Avenida Osório de Paiva. Essa decisão, segundo o Ministério Público, considera o dolo eventual quando não há intenção de matar, mas ele assume o risco. O acusado, ele trabalhava para uma empresa de eventos, estava embriagado e conduziu um veículo, um caminhão, com 2 toneladas de equipamentos. E aí é onde entra o dolo eventual e a intenção e o risco de matar assumido pelo acusado. A gente volta com vocês. Ok, Carlos, obrigado. E um homem incendiou a casa da ex-mulher simplesmente por não concordar com o fim do relacionamento. Foi na zona rural de Camusim, litoral oeste do estado. A casa de taipa, como você vê aí, ficou completamente destruída.
O Carlos Antônio da Silveira, de 27 anos, teria espalhado gasolina e em seguida ateado fogo. A polícia foi acionada e encontrou o suspeito com outro galão de combustível, mas ele teria fugido ao avistar a viatura. Maria Ivanice da Silva, de 20 anos, diz que sofria violência doméstica e que foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Está aí ela com os filhos agora sem teto, sem uma casa, sem mais nada por conta desse homem. 20 anos apenas, né? As imagens chocam mesmo. Em Juazeiro do Norte, no Cariri, um terreno está no centro de uma polêmica. Os moradores da Vila São Gonçalo dizem que a igreja está loteando o lugar para vender. O terreno de aproximadamente 1.500 metros quadrados fica na Vila São Gonçalo. Moradores denunciam que o local seria de propriedade pública e estaria sendo loteado indevidamente pela igreja. Dizem que foi doado para a igreja. A igreja nunca fez movimento nenhum aqui, assim como a prefeitura. A prefeitura também nunca chegou aqui para fazer construção, para fazer nada, embora seja um pedido de muito tempo da comunidade. Seu João Onélio mora na vila há 76 anos e diz que o terreno é da igreja. Aqui é da igreja, que foi dado por Zé de Araújo da Silva. Já para o senhor José Ribeiro, o espaço é de utilidade pública. Inclusive, os moradores já reivindicaram para a prefeitura a construção de alguns equipamentos, como um posto de saúde. Não precisa nem ter documento para ele todo mundo vê que é uma área pública, né? O coordenador do Conselho Comunitário da Igreja explica a intenção das vendas dos lotes. Foi apresentado ao nosso pároco na celebração diante da comunidade e a comunidade aprovou porque vê a necessidade. Não é da reforma da igreja em si, do templo, mas a parte de trás que está deteriorada porque já são 80 anos de construção. E aí foi construída artesanalmente, não tem ferro, é um perigo. Então, a gente tem uma necessidade para catequese. Nós temos turma de catequese com 40 adolescentes, 50 adolescentes. E aí a gente tem que pegar lugar emprestado, porque a gente não pode usar uma coisa que é risco para a vida. O assunto divide opiniões aqui na comunidade. De um lado, há quem defenda que o terreno pertence à igreja. Do outro, parte da população afirma que a área é um espaço público. Pelo menos por enquanto, o impasse continua. Enquanto isso, algumas pessoas estão no prejuízo, como a Cristiane. Ela comprou um lote há 2 anos e recentemente iniciou uma construção. Agora, teve a obra embargada pela prefeitura. Eu comprei a Ivanildo, que é o representante da igreja, mas com autorização do padre. Foi loteado, há 2 anos ele loteou isso aqui tudo para o pessoal comprar, só que só quem comprou e pagou foi eu e o rapaz que comprou ali, o nome dele era Islan. Aí depois da compra do dele, meu filho, foi que deu esse funerário aqui todinho. Porque se isso aqui era para ter sido reivindicado, por que não fizeram isso há 2 anos atrás? A Autarquia Municipal do Meio Ambiente, uma vez tomando conhecimento, lá esteve presente, e juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, constatou que não se trata de um loteamento, portanto, se trata de um terreno vago, doado por gestões anteriores e que esse terreno não teria a devida escritura pública. Por telefone, o pároco da igreja do sítio São Gonçalo, padre Luciano Pinheiro, confirmou que toda a área pertenceu à igreja católica. Inclusive, segundo ele, existe uma escritura que comprova a propriedade das terras. Sobre o terreno, o padre disse que não participou de nenhuma negociação de lotes e a destinação deve ser decidida pela comunidade, em acordo com o poder público. Fim de semana chegando e Atlântico Sul FM 105,7 traz o melhor dos clássicos de Elton John no Café Concerto.
E depois de 2 anos, o Cariri vive a expectativa para mais uma festa de Santo Antônio, que começa neste sábado e segue até o dia 13 de junho. Ana Maria e Tony casaram em junho de 2014. 2 anos antes, a psicóloga, que na época trabalhava como jornalista, fazia uma reportagem da confecção da bandeira do santo casamenteiro. Ela afirma que não pensava em casar até que fez um ritual, o que pode ter sido decisivo para o matrimônio. Fui fazer uma reportagem sobre a bandeira de Santo Antônio, né, como ela era confeccionada. E na época eu inventei de colocar o nome. Tony, que além de jornalista é carregador do pau da bandeira, presenteou Ana Maria com um kit cheio de lascas do mastro e outras simpatias. Aí não teve jeito. Eu peguei o kit e dei o kit para ela, o kit das solteironas, né? Isso foi em 2012. Em 2014 a gente casou no dia 14 de junho. E aí o interessante é que na nossa certidão de casamento está lá como data do dia 13 de junho, que é dia de Santo Antônio. Após 2 anos sem festa por causa da pandemia de Covid-19, Barbalha já vive o clima das homenagens ao padroeiro. A cidade já está toda enfeitada. Desde 2015, o festejo é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, como Patrimônio Cultural Brasileiro. A festa de Santo Antônio ela já tradicionalmente começa na Noite das Solteironas. Dia 28, sábado, nós já teremos aqui o Fábio Carneirinho, o Luiz Fidelis, fazendo um grande show em homenagem à Noite das Solteironas, aí para que as moças consigam os seus noivos, saiam do caritó, casem, com fé em Santo Antônio, muitas vão casar. E no domingo nós temos a grande apoteose, a grande culminância da nossa cultura, que é o dia do pau da bandeira de Santo Antônio. A expectativa da organização da festa é que cerca de 300 mil pessoas devem participar do cortejo com o pau da bandeira. Isso é mais que 5 vezes a população da cidade. Com tanta gente, a segurança vai ser reforçada. A partir das 0 horas do domingo, nós vamos ter uma equipe fazendo as interdições da rua, né, em torno do Largo do Rosário, Rua do Videl e Rua da Matriz. E a partir das 5 horas da manhã, a gente entra com o nosso efetivo de agente de trânsito para fazer toda a segurança da população, né, e da circulação de trânsito, né. E também, logo após o meio-dia, vamos acompanhar o pau da bandeira do momento que ele entra na cidade, né, até a Rua da Matriz, onde será hasteado. Nós recebemos um reforço de aproximadamente 60 homens, certo? E vamos distribuir em 30 postos de serviço dentro do evento. Fora isso, nós vamos receber também o apoio para fazer o policiamento no entorno, certo? A gente vai receber o apoio tanto da cavalaria quanto raio Juazeiro, raio Crato. Nós vamos receber também o Força Tática do Crato e do Juazeiro para fazer a segurança dentro da cidade de Barbalha. E tem mais uma dica para o seu fim de semana, viu? Um navio vai estar aberto à visitação neste domingo, dia 29. É esse aí, ó, o navio Patrulha Araguari, da Marinha do Brasil. Ele está atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. A visita faz parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil e acontece essa visitação das 9 da manhã às 5 da tarde do domingo. Uma boa oportunidade. O JC fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Boa noite. Boa noite, excelente final de semana. Tudo de bom e até segunda.